Olá, sejam bem-vindos a mais uma rubrica aqui de Dicas da Coach para Pais em 15 minutos e hoje vou dar continuidade ao episódio anterior em que ficámos de falar um pouquinho sobre como antecipar contratempos, nomeadamente em termos de tomada de decisão. Depois de termos visto como é que eventualmente os nossos filhos estão na parte da tomada de decisão, há um momento em que ele decide, ok? E que ele escolhe o curso. Aqui a questão é, esperemos que eventualmente nesta fase vocês tivessem participado bastante e portanto não seja novidade aquilo que eles vão trazer ao chegar a casa com a decisão. De qualquer forma, aqui a ideia é, após tomar essa decisão, é super importante pelo menos 4 passos relevantes em que eles provavelmente trabalharam isso com os técnicos, com os psicólogos que estão a acompanhá-los, se é que eles estão a fazer algum processo de intervenção vocacional. Mas de qualquer forma são 4 passos que vocês pais também o podem fazer. Não de maneira tão perita e técnica, mas numa maneira muito fantástica como vocês sabem fazer e que é extremamente relevante até para os ajudar. Então, quais são esses 4 passos? O primeiro é quando eles vêm com a escolha do curso, super importante vocês falarem com eles e explorarem um bocadinho quais são os aspectos positivos dessa escolha e quais são os aspectos menos positivos. E vocês vão ver que, por norma, eles têm sempre tendência a dizer que é tudo positivo, então eu vou escolher aquilo que eu gosto, já sei que é isto que eu quero, e portanto estão sempre na perspectiva muito boa. Que é bom, eles têm que estar entusiasmados com a escolha que eles fazem. Aqui a questão é que, assim, tudo o que nós escolhemos, há sempre a parte boa e a parte menos boa. E quanto melhor nós conseguimos antecipar essa coisa boa e má, melhor. Portanto, aqui a ideia não é pôr em causa aquilo que eles estão a escolher, mas é fazer com eles este trabalho de antecipação. E é extremamente importante vocês, por exemplo, pensarem, ok, então escolheste esse curso, então mas diz-me lá o que é que eu vou escolher, ou vocês anteciparem um bocadinho, então mas diz-me lá quais são as disciplinas que até no final vais ter, então, e o que é que, por norma, quem vai para aí, o que é que faz a seguir, como é que achas que vai ser o teu dia-a-dia. O que é que estamos a pensar? Estamos a pensar em horários, ok? Isto porque assim, os nossos filhos atualmente têm atividades. E quando eles estão a fazer estas decisões dos cursos, às vezes eles não ponderam muito bem o horário, ok? E há cursos que quando eles escolhem o horário é extremamente compacto, ou seja, é um horário muito simpático, ou é só de manhã, ou é só de tarde, muito arrumadinho. Há outros cursos cujos horários são o dia inteiro. E também, se estivermos, por exemplo, a falar do ensino superior, e que conheço vários alunos que acabaram por não antecipar que uma das possibilidades era, de facto, ficarem na turma noturna, e estes cenários todos são extremamente importantes deles anteciparem. Porquê? Porque se eles anteciparem, pensam como é que vão gerir as situações e não vai ser surpresa, portanto, não são apanhados tão de repente. E qual é aqui o meu grande objetivo? É que eles nunca coloquem em causa as suas capacidades, a sua pessoa e a sua escolha só porque as circunstâncias até não são aquelas que eles estavam à espera. Eu conheço vários alunos que acabaram por desistir de estudar e foi muito difícil depois voltá-los a motivar para voltarem, só porque escolheram, por exemplo, não foi a questão do horário, foi, por exemplo, a questão da escola, não é? Há alunos que às vezes optam por determinadas escolas sem nunca lá terem ido. E lembro-me, por exemplo, de um aluno, há muitos anos atrás, que ele acabou por escolher a escola, porque na altura na secretaria havia lá a lista de quais eram as escolas mais perto de determinadas residências, e ele olhou e disse, esta é perto da minha casa, vou ficar nesta. E não quis saber, não quis ir visitar, não quis ir ver qual era o transporte, não interessava, mas interessou. Porquê? Porque era uma escola de facto espetacular, porque era uma escola nova, dentro de uma urbanização também ela nova, e o que fazia era que o transporte do sítio onde ele morava para a escola só existia de hora a hora, e não existia em todas as horas. E depois, sendo uma escola fantasticamente gira e atraente, mas que à volta não tinha muito suporte, ou seja, não havia cafés, não havia aquilo que ele estava habituado e que para ele era muito relevante. E, portanto, este aluno facilmente começou a faltar às aulas, não é? Ou porque adormecia, ou porque não chegava a horas à paragem, portanto, já não havia transporte tão facilmente. E foi muito difícil depois voltar a conversar com ele e voltar a ponderar estas situações e antecipar contratempos. Por isso, é fundamental estas questões. Portanto, a questão da escolha da escola, antecipar, por exemplo, o tempo que os vossos filhos vão levar até lá chegar. Eu sei que nós pais, e porque a nossa vida é sempre a correr, muitas vezes o que nós fazemos é, se ele quer ir visitar determinada escola, nós pomos-lo no carro e vamos todos. Tudo bem, aqui a questão é quando nós estamos a trabalhar este aspecto, que é eles perceberem quanto tempo vão gastar durante o dia até chegar àquela escola,
se calhar é interessante eles irem por transportes públicos, ok? Essa era uma das regras que eu usava imenso com os meus alunos, que é vamos de transportes para vocês perceberem qual é o trajeto, perceberem o tempo que vão demorar. E, por exemplo, tive alunos que escolheram, havia uma escola artística, de facto, em Lisboa, que alguns alunos tinham muito perfil para entrar lá, e na altura, há muitos anos atrás, do sítio onde eles estavam a morar até lá chegar, demoravam pelo menos 2 horas nos transportes, portanto, se as aulas lá começavam às 8, eles tinham que sair de casa pelo menos às 6, o que implicava acordar ainda mais cedo, e portanto alguns acabaram por reformular a sua opção. Houve outros que acabaram por assumir que era um grande compromisso e, portanto, era aquilo que eles queriam, mas anteciparam com alguma antecedência, não foi apanhada de surpresa, não é? Estes aspectos são relevantes, até porque, assim, se os vossos filhos tiverem muitas atividades e façam o curso que estão a escolher ou a escola, alguns deles vão ter que fazer esta antecipação, e que é, se calhar vou ter que criar prioridades nas atividades que eu estou a desenvolver e se calhar vou ter que selecionar aquelas que eu vou querer mesmo manter e aquelas que eu não vou conseguir porque sou pessoa e porque não consigo estar em todas ao mesmo tempo e ao mesmo lado, não é? Tal como antecipar, por exemplo, algumas disciplinas que eles vão ter e que à partida eles sabem que não estão a ser disciplinas fáceis neste momento. Depois vocês têm de tudo. Tem aqueles que vão dizer, ok, está bem, mas não está a ser fácil, mas eu também nunca estudei, nunca me dediquei à séria. Pronto, ok, então o que é que estás a pensar fazer? Vamos pensar em estratégias, não é? Mas se vocês acharem e eles considerarem também que se calhar terão que ter mesmo apoio, é a questão de vocês anteciparem, ok, mas vais ter apoio com quem, aonde, quanto é que custa, não é? E que horários, e estão a ver, portanto aqui a ideia é, neste momento estamos em fevereiro, portanto pensando que os vossos filhos em setembro têm uma outra realidade, aqui a questão é vocês conseguirem antecipar com calma, sem stress, para que as coisas depois sejam o mais simples possível, de facto nessa concretização que eles vão fazer. Outros aspectos importantes, por exemplo, e que são fundamentais, por exemplo, estamos a falar aqui a questão do transporte, pais, mas é assim, alguns dos, vamos lá ver, é assim, neste momento, porque nós de facto somos muito protetores, e isto quer dizer que se os vossos filhos estão em escolas privadas como públicas, eu trabalhei nos dois sítios e sei, e via, não é, os pais de um lado como no outro levavam os filhos de carro até à porta. Eu costumava dizer, e numa das minhas escolas havia umas escadas, e eu dizia, pá, se isto não tivesse escadas, os pais até levavam era à porta da sala. Na brincadeira, porque eu também sou mãe, também levava os meus de carro, não é? Mas não é essa a questão é que de facto, está bem que temos uma vida muito, muito corrida, mas muitas vezes também é a questão da preocupação e da proteção. Aqui a questão é que é assim, fundamental, e aí podemos começar a trabalhar com os nossos filhos, esta questão da autonomia. É importante, e assim, escutem os vossos filhos, ok? Eu própria, e eu costumo dizer que os meus filhos são fantásticos, às vezes chamar-me a atenção para algumas coisas, e lembro-me, por exemplo, da minha filha, que de facto era a questão, levá-la todos os dias à escola e trazê-la de carro, e no ano a seguir iria para uma escola longe, em Lisboa, a apanhar transportes públicos, mais do que um, não é? E ela própria colocou essa questão, mãe, não te entendo, vais-me deixar ir para Lisboa, mas não me deixas andar aqui na zona onde eu moro sozinha. Porque de facto ela percebeu que tinha que ganhar algumas competências, alguma confiança nela própria, num ambiente até mais protegido, que era o sítio onde ela morava, para que depois sim possa enfrentar um transporte público sozinha, não é? E pais, só para partilhar com vocês, alguns dos nossos filhos mais velhos, de facto, eu lembro-me de um aluno que já ia para a faculdade, mas que de facto sempre teve boleias, ou era do pai, ou dos amigos, etc. Portanto, nunca teve necessidade de andar de transportes públicos. E uma das perguntas que ele fez uma vez à mãe, e aí parabéns, porque quer dizer que a relação deles era confortável, e portanto ele fez esta pergunta à mãe, que é: mãe, como é que se para um autocarro? E vocês podem achar, mas que coisa tão estranha. Pois, mas é que assim, se vocês repararem bem, muitas vezes a autonomia que os nossos filhos têm é muito pouquinha, porque nós de facto estamos muito presentes. Porquê que isto é tão importante? Olha, é tão importante até se vocês quiserem estar a trabalhar aqui um bocadinho até mais para o futuro, ok? Por exemplo, em termos de ensino superior, há vários estudos feitos, por exemplo, na razão pela qual os alunos, neste momento, alguns estão a terem sucesso ou dificuldades de adaptação, e às vezes tem a ver, de facto, com a questão do ensino superior em termos académicos, a maneira como as coisas são feitas, outras vezes tem a ver com o nível sociocultural de cada miúdo, que é diferente às vezes, mas outras questões têm a ver com esta questão da autonomia, que é, de repente, os alunos, e estou a falar de alunos que não têm necessariamente estar a estudar fora do país, não é? Por exemplo, e vocês são os queridos, e um de vocês mandou-me, de facto, um vídeo em que se falava um bocadinho aqui a questão das propinas, mas dentro do vídeo foi super interessante, porque nós conseguimos ver, por exemplo, que nós temos mais ou menos cerca de 110 mil alunos deslocados
para as nossas universidades, Lisboa, Porto e Coimbra. Só falando dessas, não é? Ou seja, são alunos que não moram perto e, portanto, vão ter que mudar, têm mesmo que arranjar alojamento, não é? Então, estão deslocados. E aqui a questão é que muitos deles, a dificuldade é mesmo as competências que nós enquanto pais podemos trabalhá-los, que é o gerir, por exemplo, uma casa, saber ir às compras, gerir o dinheiro, gerir a solidão, gerir o facto de não terem os pais sempre presentes para resolver as questões, não têm lá os melhores amigos. E estas questões nós podemos estimulá-los. Eu sei que muitas vezes nós acabamos por querer defendê-los, ou seja, eles têm que estar a estudar e nós não os incomodamos com as tarefas domésticas. Mas como uma mãe dizia, mas eles durante as férias podem perfeitamente fazer as tarefas domésticas. E de facto é assim, estamos a ajudá-los a ganhar competências que mais tarde poderão fazer toda a diferença. Por isso, se esta for uma boa dica, deixo-vos, não é? Que é, vamos tentar pensar às vezes um pouquinho mais além. Até porque assim, é bom distribuir tarefas, é bom que eles percebam que também fazem parte de uma família e também têm a responsabilidade. Mas isso pode ajudá-los a um dia mais tarde eles perceberem e não ser um problema. Já chega, por exemplo, estou a falar de ensino superior, como podia falar de outro nível, não é? Mas, por exemplo, chegar aí não é problema, já está habituado a gerir, portanto é mais fácil, não é? Tal como vocês fazem isto quando os vossos filhos eram mais pequenos. Aliás, é tão engraçado, porque estas questões aqui, às vezes, a tomada de decisão, até mesmo aqui na parte vocacional, há coisas que são transversais a todas as outras aprendizagens ou a todos os outros ambientes, não é? Pensem um pouco. Vocês, de certeza, e todas as famílias têm os seus códigos, como se costuma dizer, não é? E quando os vossos filhos eram mais pequenos e foram vocês pela primeira vez a um supermercado com eles, em que eles já andavam, não é? De certeza que vocês combinaram com ele a situação de, olha, se te perderes, nós vamos combinar isto. De certeza, não é? Todos nós combinamos uma estratégia. Por isso, estas estratégias que nós vamos trabalhando, noutras circunstâncias que não têm a ver com esta parte académica, acabam por ser extremamente importantes. Porquê? Porque os vossos filhos também vão passar por estas situações mais tarde, né? Principalmente aqueles que vão viver sozinhos. Há momentos em que eles têm que saber também o que é que fazem, não é? Okay? Se de repente acontece alguma situação, não conseguem chamar a mãe e o pai porque moram longe, o que é que eles fazem, a quem se dirigem? Portanto, são coisas que nós vamos trabalhando com eles enquanto pequeninos, consoante a idade e a capacidade que eles têm de compreender a situação, mas que eles percebem qual é o mecanismo. Estes foram alguns tópicos que às vezes são os mais usuais, a questão dos horários, das escolas, dos trajetos, até mesmo do grupo de amigos quando vão. Pais, nós temos muita tendência às vezes a querer que eles vão com determinados grupos de amigos, mas é assim, se vocês forem pais muito próximos, às vezes vocês percebem que alguns desses amigos estão a sufocar o vosso filho. Veremos o que é mais relevante para ele. Às vezes temos que o escutar. Não é tão importante eles experimentarem outro grupo, não é? Às vezes estas questões das mudanças são fundamentais porque é uma hipótese deles às vezes experimentarem estar com outras pessoas, não é? Outra questão que eu queria vos dizer é pensarem e sugerirem a eles para pensarem, ok, então vamos pensar quais são as dificuldades que tu vais enfrentar, ok? E também vos digo que eles têm sempre tendência a dizer que não vão ter dificuldades nenhumas, ok? É tudo ouro. Pais, muitas vezes somos nós a achar o mesmo, né? Às vezes nós estamos super tristes porque fartámos de trabalhar, estudar para determinada função, profissão, achando que não iríamos ter nunca problemas e acabamos por os encontrar, não é? Portanto, há sempre dificuldades e desafios, não é? Portanto, eles vão ter, mesmo que escolham o curso que tem mais a ver com eles, com tudo fantástico, há sempre dificuldades e vamos tentar aqui trabalhar com eles quais são aquelas que nós estão a antecipar e o que é que nós podíamos fazer. Aqui a questão é, e se eu posso dar uma sugestão, é não fiquem pela primeira resposta, ok? Muitas vezes nós temos tendência, ok, dar uma resposta já está, e normalmente é o que eles escrevem lá nas nossas fichas, mas estimulem eles a pensar em 5, 10 opções. Porquê? Porque quanto mais nós estivermos treinados a pensar em estratégias de resposta, mais fácil será, em outros momentos, nós termos esse tipo de essa estratégia de pensar, ok? E não ficarmos pela primeira, ok? Porque a primeira às vezes não vai resolver a questão, ok? Além do mais, é assim, é um bocado desfocarmos do problema e centrarmos um pouquinho mais nas soluções, ok? Quais são todas as soluções possíveis para esta situação? E isso é extremamente importante, até porque lhes vai dar a estratégia a seguir, que é destas todas, vamos então escolher aquela que se calhar eu vou querer implementar em primeiro e depois vou ver como é que aquilo resulta. E se não tiver a resultar, eu sei que tem mais 9 e não fico tão angustiado porque aquela única que eu considerei, não estou a ver outras. E para na altura ser assim, se estás tão estressado na altura se calhar não vai sair nada, não é? Portanto, se nós conseguimos antecipar qualquer que seja a situação, melhor. Portanto, não fiquem pela primeira, tentem sempre que eles coloquem entre 5 a 10 opções, ok? Ajudem-nos um pouco a pensar,
fazer chuva de ideias não é mau, em conjunto pode ser divertido. Já sabem que chuva de ideias nunca há limites, tudo é possível. Depois logo vemos aquelas que vamos selecionar e aquelas de facto têm mais a ver com cada um de nós, ok? Por fim, a última coisa que eu gostava de vos deixar é a questão mesmo do compromisso, ok, pais? Fundamental os vossos filhos quando chegam a casa com uma tomada de decisão. Vocês até podem fazer um jogo, entre aspas, que é de 0 a 10, quão comprometido tu estás com isso que estás a acabar de escolher, ok? 0, não estou nada comprometido, e 10, muito comprometido. Qual é a importância? A importância é que toda a investigação e tudo o que se faz agora muito em termos de intervenção vocacional, tudo aponta para que de facto o jovem é responsável, ou deve ser responsável pela sua tomada de decisão, ele tem que se comprometer também com ela, ok? Para que não haja estas situações de quase desculpabilização, que é, eu escolhi este curso porque a psicóloga disse, ou porque a mãe disse, ou porque o vizinho disse. Portanto, não tem nada a ver com o assunto. Não, aqui a questão é ele sentir mesmo e assumir que é mesmo isto que eu quero. Até porque vos dá imensas dicas. Porque se ele vos der uma resposta tipo 5, de 0 a 10 quão comprometido estás? 5. Então não está assim se calhar tão comprometido e é super interessante, porque a partir daí vocês podem de facto questioná-lo. Ok, não te sinto assim tão seguro, mas o que é que está a fazer aí? O que é que está aí a vacilar? O que é que está aí que não está tão confortável? E a partir daí, se calhar, vocês têm um mote de conversa e perceber, okay? Já tínhamos falado a semana passada que é fundamental eles não colocarem nunca uma única opção. Há várias, o grau de compromisso para com elas é que pode de facto ser diferente, não é? Mas é fundamental eles perceberem isso e perceberem muito que da vossa parte vocês estão lá como pais, para escutar, para os ajudar, para os guiar, ok? Não tentem ser peritos neste aspecto, ok? Todas as questões mais técnicas ou do curso ou como é que vai funcionar, etc. Se não estão confortáveis, perguntem sempre a quem conhece bem, que serão sempre os técnicos das escolas. Aqui vocês sabem que podem sempre também deixar questões se vos fizer sentido, ok? Qualquer preocupação, qualquer dificuldade que vocês estejam a assumir. Por isso, espero que estas 4 dicas vos sejam relevantes nesta questão de uma tomada de decisão já feita. A seguir, daqui a 7 meses, eles estão no sítio que escolheram. Espero que tenha sido útil. Fico à espera dos vossos comentários. Obrigada àqueles que me enviaram achegas, artigos, vídeos. Foi importante. Eu percebo qual é a vossa preocupação. Portanto, obrigado por essas partilhas. E vamos falando, ok? Então sejam felizes e até à próxima Dicas de Pais, Dicas da Coach para Pais em 15 minutos, está bem? Então vá, tudo bom para vocês, sejam felizes.